Olá, pessoal! Hoje o Move Infra está aqui para conversar com uma super pessoa, um dos congressistas mais importantes aqui da área de infraestrutura, uma pessoa que é estudiosa, uma pessoa que é habilidosa e uma pessoa que é um fofo. É o deputado Arnaldo Jardim, está aqui com a gente hoje. E Deputado, engenheiro, né? vou falar que o senhor Olha é aqui, né? Que nós engenheiro. gostamos dessa A gente gosta, prerrogativa a que gente foi. gosta dessa área. Nosso papo hoje aqui com o deputado, ele vai ter o foco no projeto de lei das debêntures de infraestrutura. Mas primeiro a gente vai descobrir com ele o que é debênture, como que isso melhora os investimentos em infraestrutura. Mas antes disso, eu vou falar um pouquinho da trajetória do deputado. O deputado é de Altinópolis. O deputado é professor, engenheiro civil formado pela USP, está no seu 5º mandato pelo Cidadania e foi eleito pela primeira vez em 86. Ele também, gente, ele é o rei das frentes, tá? Ele é presidente da Frente Parlamentar do Brasil Competitivo, é vice-presidente nacional da Frente Parlamentar Agropecuária, é presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo e diretor da Frente Parlamentar da Mineração Sustentável. Ele é tudo isso, tá, gente? Deputado, muito obrigada pelo papo aqui com a gente hoje. A gente vai falar sobre o PL de infraestrutura, que é um PL, eu nem lembro, mas você vai me falar quando que ele começou, mas a relatoria do senhor, e a gente teve aprovação ontem no Senado Federal, né? Ontem, porque o nosso podcast vai durar muito tempo, sei que vai ser um sucesso de audiência pelo charme, pelo conteúdo, pela simpatia da Natália Marcassa. E hoje nós estamos no dia 20 de setembro. Aí já me ajudou, foi ontem, gente. dia 19 de setembro. 19 foi aprovado e nós vamos querer aprovar rápido na Câmara. Ai, que boa notícia. Agora, para a nossa audiência, deputado, explica um pouco para a gente o que as debêntures de infraestrutura, as debêntures incentivadas também que já existem, o que elas melhoram no ambiente de investimento? Natália, eu vou me permitir aqui roubar 2 minutinhos para falar um pouco das minhas convicções. Arnaldo, o que você quer dizer com isso, né? Quero dizer o seguinte, você falou que eu sou de várias frentes, é verdade. E você me ajudou sempre em muitos dos projetos que eu estive metido, na sua prerrogativa de ser uma dirigente pública algumas vezes, uma estudiosa do assunto, e agora dirigir tão bem como você está fazendo um Move Infra. Mas tem uma coisa que é um fio condutor nisso tudo. O que eu acredito? Eu acredito na reforma do Estado. Há muito tempo no Brasil nós tínhamos um grande Estado, ele se tornou paquidérmico, ele que induzia o desenvolvimento, ele muitas vezes se torna hoje um peso para o desenvolvimento. Eu ainda acho que há regiões deprimidas do nosso país que a ação do Estado é muito importante. Mas o Estado que nós queremos, ele deixa de ser só um Estado executor e ele deve ser regulador, ele deve ser indutor de atitudes e de providências. A própria questão das debêntures, você está mudando de assunto? Não, estou falando das debêntures. As debêntures são uma nova forma de financiamento do setor da infraestrutura que tem tudo a ver com isso. Porque houve um período anterior que você tinha ou juros controlados ou subsidiados. Hoje a crise fiscal não permite que o Estado cumpra esse papel. Por isso que eu sou um defensor com muito entusiasmo das concessões e das PPPs. Porque isso, além de revelar uma incapacidade do Estado de ter recursos para isso, então busca recursos que vêm da iniciativa privada, da poupança geral da sociedade, tem embutido também uma outra visão. Aquele empreendedor executa o serviço de uma forma com melhor qualidade e com mais eficiência. Então, do mesmo jeito que nós temos uma reconceituação, vale isso para o financiamento. As debêntures vêm no momento em que o empreendedor busca captar os recursos do mercado de capitais para poder se financiar. Quando nós tivemos um grande momento que o BNDES extinguiu a TJLP, que era uma tarifa controlada, o Estado acabava subsidiando isso, não tinha mais condições disso ser feito, as debêntures surgiram como uma ideia e hoje explodiram. O cálculo esse ano, ontem nós conversávamos sobre isso, eu e você, repito um dado que você me disse, nós sabemos, elas devem chegar à casa de emissão de 40 bilhões de reais. Esse é o recurso que se vai ao mercado de capitais, pessoas compram as debêntures e, com isso, financiam projetos de infraestrutura.
Então, as debêntures são a transformação do Estado, não só do ponto de vista de concessões de PPPs, mas como financiar esses novos investimentos. E nós que temos esse instrumento, que está tendo tanto sucesso, chegamos a um momento. Você ajudou nisso, eu quero agradecê-la, reconhecer esse trabalho. E nós hoje estamos criando, ao lado do sucesso das debêntures incentivadas, uma nova classe, as debêntures de infraestrutura. Ah, excelente. E traz um pouco para a gente, deputado, né? O projeto de lei 2646, o senhor já deu spoiler que ele vai andar rapidinho aqui na Câmara, né? Então, acho que a gente pode esperar ele até o final do ano. Certamente. Ah, que coisa boa. Pode cobrar depois, hein? Vamos cobrar, hein? Vamos cobrar, hein? Pode anotar aí, hein? Explica um pouco para a gente, as debêntures incentivadas, elas existem desde 2011, né? E agora o PL 2646, ele traz as debêntures de infraestrutura. Qual que é a principal diferença? Primeiro, não brigam entre si, são complementares. Alguns, quando nós começamos a fazer de uma nova classe, falaram, mas vai enfraquecer a outra? Não. São diferentes funções. Primeira grande diferença é quem compra as debêntures. Tá certo? As debêntures incentivadas, que é esse sucesso, está indo bem, é comprada por investidores, pessoas físicas. Tá certo? Esses investidores adquirem. Muitas vezes se somam num fundo ou compram cotas de um fundo que faz essa negociação para ganhar escala. Mas são pessoas que adquirem as debêntures, pessoas físicas. Tem uma virtude, repetindo, 40 bilhões é dinheiro importante, tá certo? Mas tem um limite, claro. O que as debêntures vão fazer de infraestrutura? Quem vai comprar? Fundos previdenciários, tá certo? Fundos patrimoniais. Nós vamos ter uma capacidade de investimento muito importante. Por isso que nós estamos mudando também o beneficiário fiscal. Como os fundos já têm um benefício, o benefício fiscal fica no emissor. Então, nós estamos não só alterando quem compra, mas a localização do benefício fiscal. Alguns, quando nós começamos a discutir, disseram, é mais um benefício fiscal, tá certo? Ou seja, realmente há uma tarifa diferenciada de incidência tributária. E as pessoas dizem, puxa, então o Estado poderia arrecadar, e não vai arrecadar. Mas não existe isso. Então, nós dissemos, não é que está deixando de arrecadar, não existe. Então, se fosse algo que já existisse, que o Estado está arrecadando, que nós estaríamos deixando de arrecadar, não. Tá certo? Nós estamos criando uma possibilidade, mas para que ela exista, ela vem já com esta característica. Então, muda sobre aonde fica o benefício, que é no emissor, muda naquilo que é o comprador, então nós estamos falando de bolsos muito significativos, e o perfil do investidor é diferente. Pessoas físicas é natural, por mais que a pessoa seja muito capitalizada, tá certo? Mas ele tem um horizonte mais imediato. De repente muda o mercado, ele quer aplicar em fundos de renda variável, tá certo? Ele quer mudar o perfil. E esses fundos previdenciários, fundos patrimoniais, fazem investimentos de médio e longo prazo. O retorno é atuarial. Então, é o fundo das professoras lá do Canadá que quer botar um dinheiro no Brasil e tal. Aí você vai falar, mas pode ser lá do dinheiro externo? Aí é uma outra característica que eu aproveito para contar. Foi bacana, tá certo? Você sabe bem disso também. Eu estou contando coisas aqui para a Natália, ela faz uma cara de interessada, como se ela tivesse comigo. Ela sabe tudo disso, viu, gente? Mas é para a nossa audiência, é para vocês aí que estão nos ouvindo. Então, nós podemos lançar título espelho. Então, por exemplo, você tem umas debêntures e elas podem lançar um título espelho no exterior e ser negociada em moeda internacional, em dólar ou yuan, tá certo? Qualquer que seja a moeda. Então, você cria com isso uma captação que não é só de recursos no mercado interno, você cria uma fluxo que você pode trazer dinheiro de fora via esses títulos, como a Petrobras tem ações e emite ADRs lá na Bolsa de Valores de Nova York. As pessoas compram ADR, que é uma ação de direito às ações, tudo mais, tá, um outro título. Então, isso é muito bacana e importante. O projeto vai além disso. O projeto moderniza todo o processo de autorização. Hoje, a autorização se faz caso a caso para emissão de debênture. Então, você tem um projeto, você submete ao executivo,
o executivo o aprova. Você analisou antes, né, Natália? Vários. Vários, né? Quando você estava no Ministério. Então, autoriza características, então, para a emissão das debêntures, se faz. Agora tem um rito mais automático. Vai facilitar a vida, tá certo? Tem uma outra questão que muitas vezes você emite o título, capta o recurso, e aí você começa a desenvolver o projeto. E você tinha um prazo que era muitas vezes muito curto para isso. Então, por exemplo, você pegava o dinheiro para um projeto de expansão. Então, você, num determinado instante, instalar uma usina, uma PCH, uma pequena central hidroelétrica. Só que ali você tinha um problema sério ambiental. Então, por mais que você quisesse, mas demorou a licença ambiental, demorou. Um prazo, o dinheiro está no banco, esperando para ser aplicado, tá certo? E você, daí a pouco, não conseguiu aplicá-lo a tempo. Tem um período para você fazer isso, porque o dinheiro tem que ter essa destinação. O dinheiro é para investimento em infraestrutura. Só que tem que ter um prazo para ocorrer isso. Estava muito apertado, nós melhoramos o prazo também agora no projeto. Isso vai valer não só para as debêntures de infraestrutura, mas para debêntures incentivadas também. Então, são algumas características desse projeto que eu acho que vão reunir mais recursos, vão ampliar os investimentos em infraestrutura, que é o que nós precisamos no nosso país. Nossa, muito obrigada pela explicação. É professor, né, gente? Vocês viram que a explicação é de professor, um tema que não é palatável, e o senhor conseguiu deixar super palatável. Mas para a gente encerrar, deputada, eu queria um spoiler hoje. Eu sei que o senhor voltou a trabalhar no projeto de lei do Marco das Concessões, é um trabalho de projeto de lei que o senhor já vem tratando, justamente nessa lógica que o senhor trouxe para a gente, né, no começo da sua fala. Por que é importante esse Estado deixar de ser provedor e a gente começar a ter um Estado que é regulador e que vai proporcionar investimentos de qualidade, de longo prazo? O que tem de novo? O que vem de novidade aí? Olha, nós realmente, não só eu, um grupo de deputados que nós temos aqui, que se dedicam a essa questão, são tantos amigos, eu vou simbolizar num deles, que é um querido, porque eu fiz sempre muito um trabalho articulado com ele, mas representa mais, mas é o deputado João Maia. O deputado João Maia presidiu e eu fui o relator. Reunimos vários deputados, como são todas as comissões aqui, os deputados interessados no tema, diferentes partidos, e fizemos um bom acordo. Eu sempre busco, viu, Natália, nos meus coisas, não sou nenhuma perfeição, né? Tenho muitos erros limites, mas uma coisa que eu tenho muito por zelar é tentar fugir das polêmicas partidárias e das polêmicas conjunturais. Tá certo? Por exemplo, você sabe, eu fui autor de um projeto que instituiu os FIACs, Fundos de Investimento Setorial, que são um sucesso. Hoje tem 43 inscritos na B3 sendo negociada, a Ambima registra 88 FIACs. Tá certo? Eu consegui aprová-los no governo anterior, com aprovação, inclusive, do PT. Por exemplo, que o PT simbolizava a oposição. E esse projeto de debêntures, que nós vamos tratar rápido aqui, nós tratamos, mandamos para o Senado há quase 2 anos. Demorou lá. Não gostei, mas ainda bem que saiu e está tudo bem, vamos tocar para frente. Mas quando foi mandado para lá, nós tivemos 7 votos contrários aqui. Eu consegui construir e compreender. Porque tem gente que é oposição, tá certo? E situação. Então apoia tudo ou rejeita tudo. Aí muda o governo, as pessoas mudam de lado, mudam de mesa. Eu não gosto disso, né? Então, eu estou dizendo porque construir consenso. Então, a oposição no governo anterior, que é a situação hoje, tem que continuar apoiando, porque apoiou. E a oposição hoje, espero que não mude de opinião, porque era do governo e apoiou também. Então, nós queremos construir isso. Foi assim que nós discutimos toda a questão do marco regulatório de PPPs e concessões. Fizemos isso. Uma comissão que eu relatei, presidida pelo João Maia, aprovou, por unanimidade, um projeto que não estava perfeito. Você mesmo me ajudou a melhorá-lo muito daquilo que foi aprovado na comissão. Nós fomos preparando para ir para o plenário. Aí veio a Covid. E era um tema muito complexo. Aí nós fizemos uma coisa. Nós pegamos esse capítulo da debênture e tiramos de lá, porque esse era muito urgente e era mais fácil fazer. Até que nós tiramos, o João Maia apresentou, eu relatei e aprovamos rapidinho aqui. Aí parou lá, mas vamos retomar. E depois, quando começou agora o novo governo, e superado o episódio da Covid, eu fui
ao ministro Rui Costa, ele designou o Marcos Cavalcante, que coordena a PPI, e eu e ele conversamos, e as nossas equipes se reuniram, e nós identificamos, não o projeto como um todo, mas nós identificamos alguns pontos, tá certo? Que a gente já poderia tratar para aperfeiçoar o instrumento das concessões. Quando o presidente da República, o Lula, lançou agora o PAC, ele lançou o PAC, conjunto de obras, e ele disse, tem duas coisas mais. Dois aperfeiçoamentos institucionais. Um, licenciamento ambiental. E eu estou de total acordo com ele. Nós já aprovamos aqui na Câmara e vou te dar uma boa notícia. Hoje eu tive uma conversa com a ministra Tereza Cristina, tá certo? Estava o ministro Padilha também, e eu acho que a semana que vem nós vamos ter um bom encaminhamento do projeto de licenciamento ambiental no Senado. Ó, que primeiro spoiler, podcast Move Infra aí, nós vamos tentar, antes do final de setembro, aprovar lá no Senado. Tá certo? Acho que vai ser muito bom. E segundo, foi anunciado lá, estava lá no dia do anúncio, eu não estive lá no anúncio, mas aperfeiçoamento da lei de concessões. Nós estamos trabalhando para isso. Alguns pontos, você bem sabe, repito mais uma vez, acho que eu falei você bem sabe aqui 10 vezes já, e deveria falar 20, pela sua qualidade e o quanto você ajuda. Mas, assim, então, por exemplo, simplificação nas concessões que são mais simples. Simplificação nas mais simples. Por exemplo, você pega o BNDES. Outro dia eu estava falando com o BNDES e falei assim, nós estamos estudando aqui já 200 projetos de concessões. Tá certo? Estou falando isso no passado, não estou criticando. O BNDES achou ótimo tudo. Eu falei assim, quantos são de iluminação? Ele falou, dos 200 são de iluminação, 170. Eu falei, tá bom, tá certo? E são importantes. Mas, por exemplo, se já são 170, pode ter uma rotina mais simples. Então, simplificação em algumas. Eu estou adiantando até outra ideia, até de depois poder aderir. Como tem ata de preço, você pode fazer uma concessão, tá certo? Que uma cidade faça, e a outra cidade pegue aquilo como referência e implante. Litigiosidade. Você acompanhou e está acompanhando 10 mil casos aí. Fortalecer o dispute boards, tá certo? Para poder ter força nisso, para poder ter perspectiva de ajuste. É um outro ponto que eu acho muito importante de se avançar, tá certo? E tem no total ali de alguns pontos, mas são esses, são aqueles que hoje estão dando mais problema. O processo de o poder concedente reassumir as concessões, simplificar isso e também ter critérios mais precisos para relicitação. São alguns dos pontos que nós pretendemos tratar nesse projeto que nós estamos entabulando com o governo. Excelente, deputado. Muito obrigado pelo papo aqui hoje. Conte sempre aqui com o Move Infra, tem uma audiência qualificada, conte sempre conosco. E você que está nos assistindo, nos acompanhe nas redes sociais do Move Infra, no Instagram e no LinkedIn. Sempre temos conteúdos novos por lá. Um abraço.